Fala galera, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E olha só, a gente tá na cidade de Piranhas, Alagoas, e esse é o nosso primeiro dia com esse amanhecer, com esse nascer do sol espetacular que a gente encontrou aqui na cidade de Piranhas. Eu acordei logo cedo e tô narrando aqui para vocês, porque a gente chegou cansado, claro, no dia anterior, então não deu pra gente filmar nada, não deu pra gente gravar nada, mas hoje o dia promete, então eu preciso que você assista até o final para você conhecer um pouco dessa cidade espetacular que é a cidade de Piranhas, uma cidade com inúmeros atrativos, uma cidade que tem muita coisa a oferecer. Então a gente passou uma estadia de cerca de 10 dias nessa cidade e eu vou falar para você, cara, cada dia de fato valeu muito a pena, não só da gente ter conhecido toda a história, não toda a história na verdade, um pouco da história da cidade, da sua cultura, de ver como uma cidade tão pequena, com pouco mais de 25 mil habitantes, se transforma de um jeito à noite que você fica sem acreditar. Literalmente também a gente tem que frisar aqui que Piranhas é uma cidade noturna. Durante o dia toda a galera sai para os passeios, que é uma coisa sensacional, é uma coisa que tem de fato muitos atrativos para que você possa conhecer. Então fica comigo porque esse vídeo ele está extremamente completo. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Então olha só, hoje a gente tá fora totalmente do roteiro, sem motos, nada de moto. Resolvi tirar alguns dias de férias e falei assim, cara, eu vou estar levando a câmera para gravar, mostrar para a galera lá o dia a dia, o passo a passo. E galera, é o seguinte, vasculhando no YouTube, como sempre faço, e é de costume na verdade, então tipo assim, eu literalmente me apaixonei por essa cidade aqui. Vou falar pra você, claro, já ficou aí na thumb do vídeo, mas cidade de Piranhas, cara, me chamou muita atenção, porque acho que quase que todo nordestino que se preze, né, é fascinado pela cultura histórica aqui da nossa região. E falar pra você, se tratando de história, de fato, aqui a gente tem muita coisa para que a gente possa contar, para que a gente possa apresentar para vocês. Então assim, a gente viajou para a cidade de Piranhas, eu vou passar aqui cerca de 8, 9 dias aqui, certo? E cara, eu resolvi fazer esse leve documentário, esse leve vídeo aqui, vamos dizer assim, mostrando, claro, em detalhes a cidade. Então eu vou estar explicando, eu vou estar mostrando para vocês aqui alguns pontos que literalmente chamou a minha atenção. E cara, o que mais chamou a minha atenção, não pelo fato do ocorrido em si, tá certo? Mas tipo assim, por toda a história envolvendo o cangaço, né? Por toda a história envolvendo o bando de Lampião. Então tipo assim, isso fascinou ainda mais, porque mesmo morando aqui no Nordeste, eu não tinha assim a ciência de que tudo teria acontecido aqui. Então literalmente aqui nessa cidade foi onde Lampião e seu bando foi morto. Então tipo, cara, fiquei fascinado de fato e falei, cara, eu preciso ir lá, eu preciso conhecer isso aqui. E outra vez eu venho fazer o vídeo aqui de moto com vocês, para vocês verem aí e tal. Mas só que, cara, a gente tá de marola, de férias, então olha só, eu vou dar um giro aqui para vocês verem. Olha só, então aqui a gente tem todo essa parte aqui, ó, do Rio São Francisco, tá bom? A gente tem aqui, ó, o centro, né, onde, se não me falha a memória, tá bom? Começou aqui a questão de viagens de trem e etc. A gente vai subir lá pra cima para fazer esse percurso. Aqui também eu vou estar mostrando num detalhe para você. A gente também vai subir esse mirante e breve também a gente vai estar fazendo aqui passeio para a gente estar mostrando para vocês aí, ó, como vocês estão vendo, o passo a passo, mostrar um pouco para vocês da história em si dessa cidadezinha aqui do interior, que cara, eu vou falar pra você, a história é muito fascinante. Então eu comecei a ler, eu comecei a pesquisar para entender, claro e evidente, o que eu iria falar aqui pra vocês. E tipo assim, eu fiquei literalmente fascinado com a história, fiquei impressionado de fato com tudo que uma cidade que tem cerca de 25 mil habitantes e tipo assim, cara, uma história cultural tipo de dar inveja em qualquer outra cidade aí do Brasil. Então olha só, a gente tá aqui e eu vou mostrar para vocês o passo a passo, um pouquinho
na verdade, aqui de tudo que tem a oferecer a cidade de Piranhas, fechou? Então vem com a gente porque esse vídeo ele tá muito completo. Galera, como eu havia prometido para vocês, a gente chegou aqui no primeiro mirante. Olha só, a gente tem esse mirante aqui que tem um panorama geral da cidade. A gente consegue aqui ter literalmente a dimensão também do Rio São Francisco. E cara, falar para você, a gente tem ali o outro mirante, eu acho que é maior que esse aqui. Se já foi um sacrifício para subir esse aqui, imagine quando a gente chegar ali. Detalhe também, aqui existe, na verdade, algumas coisas que foram, vamos dizer assim, guardadas, né, para as pessoas do outro século. Então, se vocês observarem aí na placa, tem homenagem ao povo do século XX ao povo do século XXI. Então aqui tem um mapa mostrando algumas cidades como Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí. Olha só, aos 500 anos do descobrimento do Rio São Francisco, acho que, não sei qual é a data, de outubro de 2001. Então, segundo algumas pessoas falam que aqui tem algumas coisas enterradas, como pendrive, CD, etc. E aqui a gente consegue ter literalmente uma dimensão. Cara, eu vou falar pra você, espetacular a paisagem que a gente tem acesso aqui desse mirante. A gente tem uma capelinha aqui do lado também. E cara, falar pra você, sinceramente, foi justamente isso aqui, a gente dando uma pesquisada, dando uma olhada, que fez a gente ficar fascinado aqui com a história dessa pequena cidade que, como vocês estão vendo aí, não é muito grande, mas em termos de cultura, em termos de conhecimento, isso aqui, como fala, né, como tem um site que fala que literalmente é uma história a céu aberto, então você tem acesso literalmente a tudo aqui. E eu recomendo demais que você também conheça aqui Piranhas, Alagoas, Brasil. Pessoal, a igrejinha aqui, ó, Senhor do Bonfim, antes que eu esqueça também, eu já ia esquecendo na verdade de deixar datado aqui para vocês e registrado, tá bom? Essa escada completa da parte lá de baixo, tá bom? Subindo até aqui em cima são 250 degraus. Então, tipo assim, são poucos, claro e evidente. O que quebra, na verdade, é você fazer essa subida, porque ela é bem íngreme. Então você acaba que chegando aqui em cima, claro, se você não tiver com um preparo físico em dia, igual eu, certo? O meu tá muito fora de forma. Então se eu chegar um pouco cansado, são 250 degraus, mas eu vou falar pra você, chegando aqui em cima, vale demais a pena cada degrau que você subiu, fechou? Pessoal, e só também para deixar registrado, né, que a descida é bem mais, vamos dizer assim, bem mais fácil, e como diz o ditado, né, muito verdadeiro na verdade, e para descer todo santo ajuda, né galera? Ruim mesmo é para subir, mas falar para você, a vista daqui de cima é espetacular, não tem outra
outra palavra a ser dita se não ser essa, entendeu? Espetacular isso aqui, cara, muito top. Como vocês podem ver, o pessoal vai de ônibus de turismo lá pra cima. Tem muitos ônibus aqui também que chega para o pessoal conhecer todo o centro histórico aqui. E eu vou dar um passeio com vocês por lá para que vocês possam conhecer de fato aqui todo o roteiro aqui da cidade de Piranhas. Aqui à noite funciona lanchonetes, tapiocaria, sorveterias e etc. Só funciona pela noite. E aqui tem uma placa que, tipo assim, literalmente mostra, né, de fato, tudo que foi da época, como começou, quando iniciou e tal. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês também, para que vocês possam acompanhar. Então aqui a gente tem, ó, a estação ferroviária, como vocês estão vendo, a torre do relógio é logo aqui atrás, ó. Não sei se dá para ver aí no vídeo, tá certo? A gente vai chegar lá também. A gente tem aqui a torre do relógio e, cara, e aqui a estação ferroviária de Piranhas trouxe a cidade durante seu tempo de existência, de 1881 a 1964, o crescimento econômico e social e populacional, o que fez Piranha ocupar a posição de principal entreposto comercial da região. Então, tipo assim, isso aqui teve um crescimento muito mais do que histórico, na verdade. Então, quando a gente se trata de uma cidade do interior que já tinha, né, já tinha as ferrovias aqui, ó, como vocês estão vendo, né, nessas fotos aqui antigas, olha só. Então a gente tem um pouco do conhecimento mais da história. E aqui, ó, desse outro lado mostra também como era de fato as vias. E aqui, nesse local que eu estou, isso aqui, ó, era praticamente todo o percurso que o trem eles saíam, né? Então isso aqui, ó, onde tem essa parte aqui, eram as linhas de trem. Então, tipo assim, você tem, como vocês podem ver aqui, ó, toda a rota, toda a saída, todos os trilhos. Então, tipo assim, isso, cada ponto desse aqui saía um trem, cada ponto desse aqui levava até então para um determinado local, tá bom? Então aqui tá um pouco aí, vocês dão uma lida para vocês terem uma noção de mais ou menos o que eu tô falando aqui para vocês, cara. E de fato a cidade é fascinante, toda bem cuidada, toda bem pintada, dá aquela pegada de interior, sabe, galera? Quando eu era moleque tinha muito isso aqui, ó. Aqui, ó, como vocês podem ver, aqui, ó, aqui funcionou o giradouro da estação ferroviária de Piranhas, 1881 a 1964 foi quando fechou. Então aqui era aquilo que eu falei, né? O trem literalmente ele girava, ficava na posição da linha que ele iria sair. Então, cara, é muito top aqui essa questão desse conhecimento na cidade de Piranhas. Nessa placa aqui a gente tem caminhos do imperador, olha só. Todo o caminho que o imperador Dom Pedro II percorreu em 18 de outubro de 1859. Então essa foi a rota que ele fez, ó. Asa Branca, Ademiro Gouveia, Olho d'Água do Casado, Piranhas, Pão de Açúcar, Belo Monte, Traipu, São Brás, Porto Real do Colégio, Igreja Nova, Penedo e Piaçabuçu. Cara, show de bola. E aqui, ó, olha só. Pessoal, a gente teve acesso aqui ao IPAM, que é o acesso, na verdade, a histórias de Piranhas. Então, como eu havia falado para vocês ali, ó, do ponto que o trem fazia aquele círculo, né, que eu falei aqui, de fato ilustra literalmente o que acontecia na época. Ele fazia o giro, pegava literalmente ali a linha, né, a ferrovia que ele iria partir. Quando a gente vem aqui, ó, essa maquete, ela deixa bem claro aqui também a torre do relógio, que é bem aqui atrás onde eu tô. Então você tem um panorama literalmente completo de como era na época em que tudo isso aqui funcionava. Então o trem ele fazia todo esse percurso aqui, ó, que vocês estão vendo. Cara, muito top. Então você viaja no tempo, volta aí no tempo, olha como tudo isso aqui funcionava na época, né? E aqui, pessoal, saindo, como eu falei pra vocês, ó, tá a torre do relógio que mostrava, né, a hora literalmente em que cada trem iria sair, o horário. E o pessoal ficava aqui tudo aguardando. Acredito eu que de fato, né, na época era desse jeito mesmo, né? O pessoal ficava aguardando mais ou menos aqui. E aqui, ó,
Vocês observam. E o relógio, cara, ele funciona normal, ok? A hora tá certinha. Olha só. Tinha um café aqui, ó, que funcionava nessa torre, mas de fato não tá mais funcionando. Olha só. Pessoal, e a gente chegou aqui nessa praça. A gente tá aqui na praça, tem a igreja ali. E galera, o fato curioso aqui é que aqui a prefeitura, né, não funciona hoje mais, vamos se dizer assim. Também não sei se ela tá ativa ou se ela tá desativada, ok? Mas o fato curioso é que na época, quando o bando de Lampião foi morto, todas as cabeças ficaram expostas aqui nessa calçada. Então esse degrau aqui, que hoje é na lateral, ele era aqui, né? Ele era frontal. Então toda a cabeça do bando de Lampião e Maria Bonita ficaram expostas aqui no prédio da prefeitura para toda a população. E todo mundo se reuniu aqui, todo mundo ficou, a multidão. Eu vou procurar algumas fotos e vou postar aqui para vocês verem também como foi que ficou na época a exposição aqui que teve, né? Quando a volante, na verdade, ela conseguiu matar, né? Ceifar o bando de Lampião, e as suas cabeças foram postas aqui e ficaram para a população ver, literalmente, vamos se dizer assim, como se fosse um troféu, acredito eu. Na época eu acho que pensavam assim, né? Porque tentaram e não conseguiram, e quando conseguiram colocaram exposto assim para que todo mundo pudesse ver aqui. E isso aqui, vocês voltam um pouco no tempo, ver tudo isso aqui lotado de pessoas vendo aqui a exposição que estava acontecendo, que o bando de Lampião tinha sido capturado e tinha sido todos decapitados e foi trazido até aqui para ficar como exposição. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, como eu havia falado para vocês, à noite literalmente a cidade é outra, muito mais movimentada do que o habitual. Então a gente tem uma parte de artesanato, tem uma parte ali também que vai estar rolando uma festa, então bem movimentado aqui à noite. Então tipo assim, você tem dezenas de milhares de atrativos, vamos dizer assim, convidativos para que você possa conhecer aqui dentro da cidade. Então a cidade à noite, cara, é isso aí que você está vendo aí, ó, dá um 360, bem movimentado. Então tem música ao vivo tanto nessa parte de trás quanto nessa outra parte aqui. Então muito completo aí para você dar o seu giro aí dentro da cidade.
dando continuidade aqui o vídeo que a gente estava gravando, né? Aproveitando aí mais uma vez as nossas férias, mais do que merecida, né, tropa? A gente tá aqui hoje, a gente vai fazer em específico a Rota do Cangaço. Então a gente vai ter acesso, como eu havia falado para vocês nos vídeos anteriores, a gente vai ter acesso onde o bando de Lampião foi, vamos se dizer assim, estreitado, né? Foi feito essa armadilha e conseguiram conseguiram êxito naquilo que eles haviam buscado, que seria o fim em específico do bando. Então a gente vai estar fazendo a rota aqui hoje. A gente está em um local, deixa eu virar aqui a câmera para vocês. Então aqui é um restaurante que a gente fica à beira do Rio São Francisco, bem equipado, bem completo, vamos se dizer assim, diga-se de passagem, né? Então a gente tem acesso a literalmente tudo. Cara, eu vou falar para você, espetacular aqui, tudo aquilo que tipo assim a gente vê, na verdade, a galera postar no YouTube, o pessoal de fato colocar tudo aquilo mesmo que é mostrado. Então a gente tem acesso aqui a basicamente tudo. Então a gente tem áreas, a gente tem barzinho aqui, a gente tem um restaurante logo mais acima, a gente tem um contato direto com a natureza. Então a gente vai estar fazendo essa trilha aí logo mais. A trilha, ela sai aí por volta das 10 horas, então são 1.500 metros, vamos dizer assim, 1,5 km indo e 1,5 km voltando. Então a gente vai ter acesso aí para estar saindo daqui às 10h20 da manhã de hoje, de domingo. Cara, tá um solzinho aí, então não esquece de trazer também o seu protetor solar, não esquece de você vir bem equipado, na verdade, não fique aí, não seja pego de surpresa, vamos colocar assim. Eu vou estar mostrando aqui para vocês a placa, aqui acho que o pessoal que vem de catamarã desembarca aqui. Aqui a gente tem, ó, Cangaço Eco Park. Ali tem uma área mais, vamos dizer assim, específica. Tem uma área mais reservada, caso você queira também. E caso não, então o espaço é bem amplo, o espaço é bem grande, como vocês estão vendo aqui. Em breve a gente vai estar fazendo uma trilha aí. E claro, eu vou estar falando e mostrando tudo aqui para vocês no passo a passo, com detalhes, tá bom? Então fique até o final do vídeo para que você acompanhe aí também um pouco da história, aprender aqui nesse vídeo sobre o nosso Nordeste aí, em específico, claro, a cidade de Piranhas. E aqui eu acho que é uma parte do passeio que, se muita gente de fato conhecer e querendo ou não também levar como ponto base, cara, você não quer sair daqui. Por quê? Tem essas redes aqui que você pode ficar à vontade aí para curtir o seu dia, mas eu acredito que isso aqui, se você deitar, acho que você não consegue fazer a trilha, porque você vai querer ficar aqui nessa sombra com esse vento e não vai querer aqui sair desse espaço. E aí, pessoal, a gente vai dar já início aqui trilha da Rota do Cangaço. Então eu vou ficar mais próximo possível que eu puder aqui da guia, pra gente gravar, pra gente registrar tudo aqui, tá bom? Então eu vou deixar aqui o mais próximo possível. E aí, claro, se a gente não captar nenhum tipo de informação, eu passo aqui por cima para vocês também. Fechou? Vamos iniciar aqui. A gente já tem a primeira subida. E claro, né, galera, tem que ter aquele preparo, porque é 1,5 km indo e vindo.
aconteceu de desistir. Desistir, né? Quando falou, né? Você tem mais ou menos a base de quantas pessoas passam por aqui? Mas é bastante, né? Bastante. Final de semana aumenta mais. Final de semana tem um fluxo maior. O fluxo mais alto que tem é de dezembro a fevereiro. Coincide, né, com o final do ano. Coincide também com as férias. Você acha que visita mais pessoas que é do Nordeste ou o Brasil todo? Brasil todo, Brasil mas todo. o Norte e o Nordeste estão Estão em peso aqui. em grande maioria. Geralmente o pessoal do Sul, eles não têm muito uma ideia do que, assim, a grande maioria, né? Pelo que eu já recebi de pessoas aqui, fica sem saber o que é cangaço, o que é cangaceiro, Entendi. o que foi isso, né? Aí, alguns já sabem de tudo também. Tá vendo mais um cabo? Ó, aqui é o início da trilha, viu? Se vocês quiserem já observar pela plaquinha, que a gente está no estado de Sergipe. Então, o que delimita a fronteira dos estados é o Rio São Francisco, que nasce na Canária, no estado de Minas. Eu acredito que muitos já sabem. Então, aqui a gente chama de UC. A UC ela é uma unidade de conservação, que é diferente de área de reserva. Aqui na UC a gente chama de UPI, Unidade de Proteção Integral. Então, aqui protege tudo, até a matéria morta. Árvores mortas, troncos envelhecidos, a pedra que é toda granito, nada pode ser levado, só lembranças e boas fotografias. Daqui até a cruz de Virgulino Ferreira da Silva vai dar 1.600 metros. Essa medição a gente faz numa linha reta. Até lá pode ser que pareça ser maior ou menor, vai depender da física quântica, que é aquilo que a gente pode pensar, tá bom? Pode ser que a temperatura aumente ou diminua, tudo vai depender do momento. Tá certo? Aqui vocês estão no bioma chamado Caatinga, que não é a caatinga que fede, é caatinga com 2 A, que significa mata branca ou cinzenta. Então a caatinga ela é uma mata, é a única mata no mundo que ela consegue hibernar, ela consegue fazer como os ursos. Ela fica cinzenta para poder enganar os raios solares de 6 a 8 meses por ano. Então de 6 a 8 meses, durante o ano, se ficar sem chuva, essa mata ela consegue sobreviver. Então ela é uma mata considerada inteligente, viu? Okay. Eu sou Maria, tá bom? Pessoal, um detalhe da trilha também é que, de fato, tem muita gente com sandália. Inclusive eu trouxe o tênis, mas não coloquei. E a guia falou que o único cuidado que a gente deve ter de fato é com pedras soltas. Então, se você quiser vir de sandália, ok. Se quiser vir um pouco mais de segurança, tá bom? Então coloca aquele tênisinho aí legal, que você vai ter de fato um conforto a mais, tá bom? Pessoal, a gente acabou de chegar literalmente assim na primeira subida. Então a gente tá aqui na primeira subida. De lá até esse exato momento foi só descida. Falta 500. Muita parte do percurso dele ele viajava a pé, né? Pessoal, só uma informação aqui pra vocês, tá bom? Deixa eu passar aqui. Eu vi outros vídeos aqui falando sobre a trilha, né? A rota do cangaço. E de fato, várias pessoas falaram, não, é muito complicada a trilha e você vai ter muita dificuldade porque é muita subida. E pessoal, literalmente, descendo, indo, de fato, tem alguns percursos que são um pouquinho íngreme, de fato, ok? Mas nada que você fale assim, tipo, ixi, não vou conseguir fazer, não vai dar pra fazer. Não, galera, super tranquilo, super de boa. Tem crianças na trilha, tá bom?
Agora, claro, se você não é acostumado, aí não está exposto a altas temperaturas, aí de fato fica meio que complicado, tá bom? Mas no mais, cara, falar pra você que é super, hiper, mega tranquilo. A gente tem algumas subidas que, cara, isso aqui, olha só. Então, é bem básico. A guia, a partir do momento que ela chega numa sombra, ela já dá uma pausa para o pessoal tomar água, retocar ali o protetor solar. E no mais, cara, super de buenas, super de boa. Dá para você fazer tranquilo, calmo, sem nenhum tipo de problema. Ele é de Campos, que era dono dessa área, onde hoje é a Grota do Angico, né, a reserva da unidade de conservação. Mas no passado se chamava Fazenda Forquilha. Pedro vai até a cidade em Alagoas chamada Piranha, que hoje é conhecida como capital do Cangaço. E lá a quantidade de mantimento que o fazendeiro estava comprando chamou a atenção da população e da polícia local. Mas quem denuncia o fazendeiro, coiteiro de Lampião, é Joca Bernardes, o coiteiro de Curisco, que era compadre de Pedro, mas eles tinham uma certa rivalidade, uma disputa por poder, né? Mas aí Joca suspeita ainda mais do seu compadre Pedro quando ele vai à sua banca e compra mais de 500 queijos e paga tudo à vista, né? Onde é que ele arrumou tanta grana, né, para pagar tudo à vista? E para que tantas sacas cheias de alimento? Todo mundo via sempre Pedro comprando quilos de alimento, né, para poder vender, que ele era comerciante. Mas nesse dia ele deixou muito na cara. Então Joca Bernardes é quem vai à delegacia lá de Piranhas e fala ao delegado que se chamava Aniceto Rodrigues. Ele disse, vá até a feira e aperta o compadre, pois ele está lá comprando sacas cheias de alimento. Eu acredito que ele está acoitando alguém. Então lá na cidade o boato é espalhado, né, uma notícia falsa. O delegado, já percebendo que Pedro estava escondendo sim alguém, ele primeiro vai aos Correios e envia um pequeno telegrama para o tenente João Bezerra da Silva. João Bezerra da Silva estava numa cidade chamada Pedras. Hoje Pedras é Delmiro Gouveia, em Alagoas. E nesse telegrama, um pequeno recado dizia palavras só em código. Tenente Prestes Bezerra, vem urgente, o boi está no pasto. Precisamos cercar o curral. Esses eram os códigos indicando que Lampião estava próximo, que ele precisava arrumar os volantes para estar cercando ele. Todo policial foi chamado de volante a partir de janeiro de 38, porque os volantes é o mesmo policial da Caatinga. Naquele ano, né, existiam as manobras políticas, que hoje a gente conhece como golpe. Mas naquele tempo era comum fazer essa manobra política. Getúlio Vargas ele faz uma manobra política e chega no poder do Brasil. E em janeiro de 38, como seu plano de governo, ele queria instaurar o Estado Novo. Nesse Estado Novo, a única pedra no sapato que existia na época, no norte e no nordeste do Brasil, eram os cangaceiros, chamados por eles de bandoleiros, né? Grupos de homens armados, reflexos do próprio sistema da época, que tentavam derrubar aquele sistema de coronavírus. Então ele dá o título a todo policial da Caatinga de virar um volante, porque os volantes eles podiam estar circulando, rompendo a fronteira, né? Ele tinha o livre acesso e não estava infringindo a lei. Então ficou difícil para Lampião se esconder, já que qualquer policial capturaria ele onde quer que ele estivesse. Mas mesmo assim ele permaneceu, né, permaneceu nesse ambiente. E aí depois o delegado enviou o telegrama para o tenente, avisando que o boi estava no pasto, que precisava cercar o curral, e ele volta à feira e vê o fazendeiro lá continuando a fazer compra. Lá ele fala em tom de voz alta: população piranhense, aquete o ribuliço, a volante vai se direcionar para a cidade de Canapi. Nós vamos numa diligência em busca dos cangaceiros. Mas esse recado era um fake news, era só um verde para escolher, né, para colher maduro. E aí Pedro ouve esse boato, vem para cá, traz as compras, isso já era por volta de meio-dia da quarta-feira, 27 de julho de 1938. Deixa aqui o recado e os mantimentos. Meu capitão, tá tudo certo, arrei o fuzil, a macacada vai viajar. Então se ele já estava seguro, ficou ainda mais. E é aí onde ele dispersa os cabras, deixa que eles tomem um gorozinho, uma cachaçinha, dá um chachado. Né? E aí é nessa dispersão que a volante consegue cercar o vale por cima e eles não percebem, ficam encurralados no meio da grota. Pessoal, eu tô com pouca bateria, tá bom? Mas tentar ser o mais breve possível.
esse aqui foi o local onde Lampião e o seu bando foi morto, foi ceifado. Foi aqui. Aqui a gente tem a placa. Em algumas pedras dessas, eu não sei qual, tem marca ainda dos tiros da época. Aqui a gente tem a placa. Então a gente vai estar mostrando, ó. Aqui a gente tem Grota do Angico, 1 de março de 2012. Neste chão, no cumprimento do seu dever, caiu por terra o soldado Adrião Pedro de Souza, a quem reverenciamos nessa oportunidade. Aqui foi o único policial que foi morto, foi esse aqui, Adrião Pedro de Souza, certo? E aqui eu vou mostrar para vocês a placa com os nomes dos cangaceiros da época que foram mortos aqui. Pessoal, aqui fica a placa onde foram mortos os 11 cangaceiros. Então foram tocaiados aqui 36 e escapou 25. E 11 vieram a falecer aqui nesse local. Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, Maria Bonita, Luiz Pedro, Quinta Ferreira, Elétrico, Mergulhão, Enedina, Moeda, Alecrim, Colchete e Marcela. Então esses foram os 11 cangaceiros que foram mortos aqui nesse local que a gente está, certo? E o mais famoso até então, Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, que foi morto em 1938. Do inverno. Então essa vegetação ela era bem mais fechada, não era como hoje. Mesmo sendo em período finalzinho do inverno, aqui forma uma névoa no início da manhã, e essa névoa, que a gente chama de neblina, ela causa dificuldade na visão. Então os policiais, muitos tiveram essa dificuldade, que foi a parte onde ficou aberta aqui no lado esquerdo, subindo o Riacho do Angico. Naquele ano era para eles fecharem toda a área, mas alguns policiais se perderam do grupo. Muitos não eram policiais formados, eram só recrutados. Um dia antes, por isso não chegando aqui para uma reunião que iria acontecer, Lampião naquele ano já queria passar a liderança do seu bando para Curiço, que a gente conhece como Diabo Louro, e daqui ele partiria para o estado de Minas Gerais. Ele não seria mais um cangaceiro. Lá ele viveria como pessoas anônimas, junto com Maria, que já estava com 27 anos de idade, e eles iriam criar a filhinha deles, que na época ia fazer 6 anos de idade. Dona Expedita hoje tem 93 anos e mora aqui na capital do Sergipe, Aracaju. Mas infelizmente não deu certo, porque Curiço já dizia que o Vale da Grota parecia mesmo era cova de defunto. Ele não gostava desse lugar. Ele já conhecia esse coito, O coito é o local onde eles se escondem. No coito, acoitado por um coiteiro. No esconderijo, escondido por um parceiro, Então, esses parceiros eles chamavam de coiteiros. Que muitas das vezes eram contra ou a favor do sistema, Mas se aliavam a Virgulino Ferreira para estar aí fornecendo para ele arma, munição, informações valiosas. Lembrando que o cangaço ele não nasce com Virgulino Ferreira e nem finaliza com ele. Mas com o Lampião, a ascendência do cangaço foi muito grande e durou quase 20 anos, o reinado dele. Porque ele divide os bandos, dá a cada bando um líder, Zé Baiano, Zé Sereno, tinha o Curiço, que era também um dos mais famosos. E aqui no norte e no nordeste do Brasil já estava em 7 estados, Só não foram no Maranhão e nem no Piauí. Então, em 1937, Getúlio ele faz uma manobra política, que a gente sabe que a manobra hoje é crime, chama de golpe, Mas naquele tempo era comum fazer essa manobra, A época do coronelismo. Então, o Getúlio ele consegue chegar no poder do Brasil, já em janeiro de 38 ele iria assumir. A única pedra no sapato que existia aqui no norte e no nordeste do Brasil eram os cangaceiros, chamados de bandoleiros, reflexo da desigualdade social da época. Falta de chuva, escassez de alimentos, desigualdade de direitos. Então eram revoltados contra o sistema da época, chamado de ditadura dos colonos. Aqui ele passaria a liderança do seu bando, partiria para Minas. Mas aí Curiço não chega. Um dia antes, os mantimentos já estavam acabando. Então ele pede a Pedro que vá até Piranhas comprar esses mantimentos. E lá a quantidade de compras chamou a atenção da população e da polícia local. Piranhas já é a cidade que fica do outro lado do São Francisco, já em Piranhas, já em Alagoas. Então lá é onde ele ouve um recado falso
que a gente conhece hoje como fake news, dizendo que a volante iria viajar para a cidade de Canapi, uma outra cidade mais distante de Piranha. Então ele baixou a guarda, né, aqui, e deixou que os cangaceiros que eram responsáveis por vigiar durante a noite, chamados de sentinela, pudessem estar bebendo. A bebida era proibida nos esconderijos, mas nessa noite ele liberou, porque o recado que chegou é que a polícia iria viajar. Então por que não dispersar, né? Relaxar um pouco. E aí é onde eles perdem, né, a visão de estarem o tempo inteiro, né, acesos em sentinela, e os volantes conseguem chegar nessa área. Por que eles chegam aqui com facilidade? Primeiro o tenente ele se arma com os soldados, pega 3 canoas de corda no final da tarde de quarta-feira e desce no Rio São Francisco, margeando o lado esquerdo, que ainda pertence ao estado de Alagoas. E lá tem uma fazenda chamada Remanso, que também pertencia a Pedro de Cândido. Lá 2 policiais descem das canoas, chamada canoa de toda, para interrogar o fazendeiro. Então a pressão foi muito grande. Algumas unhas do fazendeiro foram decepadas no bico do punhal, ponto cru. Né? Ele sofreu vários ferimentos no corpo com o punhal. Para não morrer, o fazendeiro teve que falar o esconderijo. Então muitos policiais eram só recruta, né? Menores de idade. Tinha recruta de 14 anos. Que foi o soldado que deu o primeiro tiro, foi um tiro que não era para ter acontecido. Então lá no Poço do Tamanduá, naquela região onde eu mostrei aos senhores, que fica a mais ou menos 200 metros daqui, foi onde na madrugada de 38, quando a Maria está preparando o café, e aquela canção que a mãe canta para o neném dormir é lembrada, né? Acorda Maria bonita, levanta, vem fazer o café, que o dia já vem raiando. E a polícia já está de pé. Maria preparando o café, a água acaba. Amoroso desce até o poço para encher o cantil de água e trazer essa água de volta. Mas não deu tempo, porque lá a Vidão se assusta quando o cangaceiro se aproxima muito e dá um tiro de raspão. Como aqui estava em completo silêncio, o tiro de lá foi entendido para os daqui que era o momento de iniciar a emboscada. Então muitos cangaceiros aqui, nas suas toldas de pano, eles faziam os seus esconderijos como cama de gato, tecido e piquetes de madeira, em cima dos bancos de areia que aqui existiam em alguns locais. O solo era alto, na altura do peitoral. Então muitos já foram saindo das suas cabaninhas e tomando tiro de misericórdia, né, o chamado tiro da morte. Dos 36 que tinham aqui nesse local, Amoroso já conseguiu escapar de lá mesmo do poço, e aqui ficam 35. Mais de 20 escapam aqui nessa área, que era de responsabilidade do delegado Aniceto Rodrigues, que não consegue fechar. Ele consegue chegar aqui, mas não consegue chegar em cima. Ele falou na época que a vegetação era muito acirrada, muito espinhosa. A neblina da manhã interrompia e os soldados não conseguiam chegar dentro. Mas aqui morreram os principais. Miguelino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, e Maria Gomes de Oliveira, verde Maria Bonita. A bala que acerta o rei do cangaço vem daquela direção, que era onde estava o tenente João Bezerra, no centro da grota, né? Ele dizia que aqui era o centro da grota. Desse lado ficava com João Bezerra da Silva. Quem acerta ele é Sebastião Vieira Santos, é um soldado que tinha 22 anos de idade, que inclusive era um ex-cangaceiro, né? Que nesse dia ficou aí com o dever de estar apagando o Lampião. Então ele morre com esse tiro que é acertado na região militar, nessa região da cintura. Dizem que a força da bala foi tão forte que quase parte o cangaceiro em 2 partes. Né? É uma arma de porte alemã. Eles estavam aqui portando 2 fuzis e 2 submetralhadoras Rottweiler. Elas eram de fabricação alemã. Então eles trouxeram vários artefatos. Por conta disso, a maioria da polícia subiu pelo lado esquerdo, chama de trilha dos volantes, né? Para quem vem pela empresa do Espaço Angico, consegue acessar essa trilha e ter essa experiência única. Lá no local chamado Alto das Perdidas é onde o tenente reúne o grupo e divide, né? Para que cada um venha com uma parte do Vale da Grota. Então nesse local só ficaram os corpos. Tinha que provar que o rei do cangaço tinha sido abatido, então as cabeças são decepadas. Lembrando que a de Maria foi decepada do seu corpo, ela ainda viva, né? Ela ainda respirava quando Conta de Godói golpeia ela com 2 golpes de facão, né? O crânio dela também foi levado no cortejo que eles chamaram de Procissão Macabra. Percorreu várias cidades do norte e do nordeste do país, foram à capital Maceió e desceram para o seu destino final, que foi o IML Nina Rodrigues, da capital baiana, em Salvador. E lá os crânios ficaram mais de 30 anos.
após 31 anos, eles foram retirados e enterrados na Bahia mesmo, no cemitério chamado Quinta dos Lázaros. No ano 2003, Dona Expedita conseguiu recuperar os crânios dos pais. Hoje está em posse da família, ela não revela o detalhe. Todo ano, no dia 28 de julho, acontece a missa do cangaço. São 2 missas que acontecem no horário da manhã, bem cedinho, né? Assim, depois do galo cantar, você já tem que se preparar. Então é um dia na história, a família Ferreira celebra esse dia, sempre contando que, independente do seu credo, da sua cultura, do que você defende, é para que a história ela não deixe de ser contada, né? Então, a cada ano, no dia 28 de julho, pessoas do mundo, né, do Brasil e do mundo todo, vêm para cá ter essa experiência única. Aqui também tomba o Adrião Pedro de Souza, que muitos confundem com Pedro de Câmbio, né? Adrião Pedro, Pedro de Câmbio. Mas aqui é o soldado, né, que caiu por terra. A morte dele a gente chama de fogo amigo, porque ele morreu em batalha no exercício da sua função. Mas há outras versões para a sua morte, né, que às vezes bate de frente com essa, né? Muitos acreditam que no outro relato de que o cangaceiro elétrico, ainda com vida, quando ele vai checar se o cangaceiro realmente está morto, acaba tomando um tiro que foi fatal. Já a outra versão diz que foi uma discussão aqui após o massacre por conta dos pertences que haviam com os cangaceiros que eram valiosos, né? E aí ele tomou um tiro que foi fatal. O único corpo carregado foi o dele. Os outros ficaram aqui em cima dos bancos de areia. Até hoje é um mistério de onde estão os restos mortais desses cangaceiros. Então, para que a história ela permaneça nesse local, foi tombado no ano de 2007 a Grota do Angico como patrimônio nacional. E até hoje a gente conta a história desse mesmo local. Até hoje existem as marcas dos tiros, né, os projéteis, que a gente diz que sempre, muitos dizem, pode ser um fake news, mas ali foi feita uma balística e eles comprovaram. No ano de 2013, eles encontraram o resto de uma arma chamada fuzil de papo amarelo, também nesse local. Por conta disso, agora mesmo é que deve ser preservado. Lampião, ele consegue ir a 7 estados do Brasil. Nesses 7 estados, teve estados onde ele foi feliz e teve outros onde ele foi infeliz. No Juazeiro do Norte, o coiteiro dele era Padre Cícero, não sei se muitos conhecem. No livro Entre Anjos e Cangaceiros, de Frederico Pernambucano, conta essa relação, de como ele tinha essa relação com o Padre Cícero, né? Então lá ele foi convidado a enfrentar a Coluna Prestes, né? Um movimento conhecido na época como comunista, né? Que ganhou força na região sul e sudeste do Brasil. Lá Lampião se recusa, dizendo que Carlos não é macaco, ou seja, não é policial, ele não tem nada contra ele. Ele é um homem de se admirar e não de se enfrentar. Ele vem embora e deixa o governo do Ceará ver navios. Mas desde então ele foi chamado de capitão, porque ele ganhou armas verdadeiras, né, legalizadas, vestimenta, muito dinheiro, munição. Então desde então ele foi chamado de capitão. Mas diferentemente de Juazeiro, quando ele vai até Mossoró, no Rio Grande do Norte, lá próximo da Terra do Sal, ele é recebido à chuva de balas. Lá ele tenta invadir a cidade de Mossoró, mas o prefeito consegue se armar junto com a população e a polícia na torre das igrejas, na parte mais alta da cidade, e atira no bando de Lampião, que tem que recuar. Ele recua lá em 1927 e jura jamais invadirei cidade que tenha 3 torres, porque dessas cidades até os santos atiram, né? Então lá ele perdeu 2 cangaceiros, e o mais famoso dele é Jararaca, que foi torturado e depois foi enterrado vivo na cova que ele mesmo foi obrigado a cavar. Hoje ele é conhecido como cangaceiro que virou santo, porque dizem que no momento da sua morte todos os seus crimes foram perdoados, porque foi sob tortura. Virgulino Ferreira da Silva nasceu no sítio Passagem das Pedras, onde hoje é a cidade atual de Serra Talhada, no estado de Pernambuco. Ele era o 3º filho de uma família de 9 irmãos. Seus pais eram pessoas comuns, chamados de sertanejo, até os 17 anos. Mas após a morte do seu pai, ele ficou ainda mais revoltado. Mas antes do seu pai ser morto, ele já era um cangaceiro, um cangaceiro manso. Mas em 1920 é como ele entra como líder mesmo. E aí consegue ficar quase 20 anos. Lembrando que a importância das mulheres também é de tremenda importância, né? Primeiramente foi Maria que entrou para o bando. Em 1929 ela conhece o bando de Lampião e o seu capitão lá na Malhada da Caiçara, que é um povoado que pertence à cidade baiana de Paulo Afonso. Ela foi a primeira mulher a aderir ao movimento cangaço. Fora ela, outras mais de 45 mulheres conseguem entrar no cangaço. Lembrando que só Maria foi convidada, as outras foram raptadas, né?
Na época, ela mesmo sendo casada com um primo, conhecido como sapateiro Zé de Neném, ele não quis contestar a ida dela, né? Muitos dizem que ele preferiu ser corno vivo do que corno morto, né? Então, de 30 a 38, ela tem 4 gestações. Os 3 garotinhos, infelizmente, não sobrevivem. Só a menina nasceu em 32 e era a razão pela qual eles queriam parar. Após a morte de Lampião, por isso queria vingança. E foi atrás de Joca Bernardes. Joca Bernardes disse que não foi ele que entregou, né, o bando de Lampião à polícia. Foi Domingos Ventura, um fazendeiro inocente que morava na fazenda Pato. Por isso que vai até a fazenda do seu Domingos, que era inocente, não tinha nada a ver com esse crime. Lá ele assassina a família inteira, né, só deixa uma criança viva dentro do curral do gado, corta os crânios das pessoas, coloca dentro de um saco de estopa. Na história também há relatos de que era um balaio. E lá ele escreve um bilhete, né, dizendo o seguinte: tá aí, seu tenente, suas cabeças, faça com ela uma grande buchada, sente e coma, para apreciar e vingar a morte do meu capitão. Assinado eu Curisco, Diabo Louro. Depois que ele enfrenta o tenente com tanta ousadia, matando ainda pessoas inocentes, por isso que é perseguido por mais 2 anos. Então ele se recusa a se entregar. Mas no dia 25 de maio ele é encontrado na fazenda Pacheco, em Barra do Mendes, lá no interior da Bahia. Ele é encontrado pelo tenente baiano, conhecido como Zé Rufino. E na história do cangaço, a gente entende que Zé Rufino foi o maior matador de cangaceiros. Ele não perdia nenhum homem em sua tropa. Sempre quem voltava sem vida era só os cangaceiros. Então, na madrugada do dia 25 para o dia 26 de maio de 1940, o cangaço se encerra com a morte do Diabo Louro. Lá, Dadá, que era a companheira de Curisco, tomou um tiro no pé e foi para a prisão. Ela precisou cumprir uma sentença de 6 anos, mas após sair, né, da cadeia, lá, infelizmente, na prisão, ela perde a perna, por conta que o ferimento do pé se agrava muito, perde a perna. Mas após cumprir a sentença, ela retorna, refaz a vida dela, se casa novamente. Morreu no mês de fevereiro do ano de 1994. Ela morava em Salvador, na Bahia, tinha 78 anos de idade.